Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos voltar as nossas atenções para o Salmo 48, que diz assim, como título, Cântico, Salmo dos Filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegrem-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Meus irmãos, esse salmo ele traz algumas semelhanças com o Salmo 46, porque ele louva o Senhor pela presença dele, no seu santuário, no seu santo templo, que fica em Sião. E aqui o que o salmista faz, ele faz menção ao cuidado que Deus tem pela vida do seu povo e se refere a Sião como aquele lugar que Deus escolheu para ser a habitação dele. Ali em Sião, como o centro dessa presença protetora de Deus ao seu povo. E o texto fala disso, de como que Deus cuida do seu povo. E começa com uma expressão de louvor, que tem inclusive uma música que é muito conhecida, Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, o seu grande monte, seu santo monte, aliás. Então, irmãos, o que eu quero chamar a tua atenção aqui? Duas coisas estão muito claras aqui, eu quero que você pense nisso um pouco hoje, ore a respeito disso e que essas verdades te alimentem e te fortaleçam o coração. A primeira é esse reconhecimento do cuidado de Deus na vida do seu povo e essa necessidade de compartilhar isso às gerações futuras. Olha o que é que ele diz nos versículos 12 e 13. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhes as torres. Ou seja, dá uma olhada na cidade, verifica como é que ela está firme, ela está estável. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes as gerações vindouras. Ou seja, ele está falando, observe, veja como que Deus nos tem sustentado e compartilhe isso, anuncie isso às gerações vindouras. É a necessidade que temos, irmãos, de compartilhar as nossas experiências e aquilo que Deus tem feito na história do seu povo para as gerações futuras. Nossos filhos precisam ouvir isso. As gerações vindouras precisam aprender a história do povo de Deus. Não a história apenas do povo de Deus em geral, aquilo que Deus fez no seu plano redentor, como que Ele cuidou do seu povo, como que Ele escolheu pessoas e veio cuidando de todo esse povo. Mas também na nossa própria história, aquilo que nós temos experimentado do cuidado divino, aquilo que nós temos recebido de Deus. Isso tem que ser testemunhado na nossa casa, na nossa família, para que nossos filhos aprendam isso, para que eles aprendam conosco a confiar em Deus, a temer ao Senhor. A igreja e os crentes têm passado por dificuldades no mundo ao longo das gerações e certamente ainda haveremos de passar muitas lutas e muitas dificuldades.
Mas é importante que nos lembremos disso e é importante que compartilhemos isso com as gerações que estão vindo. O cuidado que Deus tem com o seu povo. Ele é aquele que nos dá estabilidade, Ele é aquele que nos fortalece, é aquele que nos ajuda no meio das dificuldades. Ele, na verdade, né, é aquele que nos conduz em triunfo e nos preserva a vida. Então essa é a primeira reflexão importante. A segunda é a forma como esse salmo se encerra. Ele diz assim, que é para que nós contemos, narremos às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. É isso que temos que compartilhar. Só que além disso, né, ele vai dizer o seguinte, ele encerra com essa frase, Ele será nosso guia até a morte. Esse é o nosso Deus. Ele diz, conte isso para as gerações vindouras, que Ele é quem tem cuidado de nós. Mas conte também o seguinte, mas para contar agora, essa questão, ela tem que ser verdadeira no nosso coração. Ele será nosso guia até a morte. Irmãos, essa é uma declaração de plena confiança na providência divina. Ele diz, Ele nos fortaleceu, Ele cuidou de nós e é Ele quem cuidará de nós até o último dia. E quando eu falo de providência divina, eu estou falando, irmãos, dessa convicção de que a nossa vida, ela não está solta, né? A nossa vida não é uma sucessão de fatos ao acaso, aleatórios. Não, nós não estamos perdidos nesse mundo. Não, nossa vida está nas mãos do Senhor. E é Ele quem nos tem com mão forte e poderosa. É Ele quem nos sustenta. E Ele é o nosso guia. É Ele quem nos conduz a nossa história. Ele tem a pena nas mãos. Ele tem a caneta na mão. É Ele quem a escreve. É Ele quem nos conduz. E nós precisamos de ter essa convicção para caminhar nesse mundo e precisamos ter essa convicção também para transmiti-la às gerações futuras. Para que nossos filhos, netos e bisnetos aprendam a confiar em Deus e a viver a vida confiando na direção dEle, na provisão dEle, no sustento dEle e no governo dEle. Ele é o nosso Deus e Ele será o nosso guia até a morte. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, fortaleça o teu coração e dê ao teu coração essas convicções de que Ele cuida de ti e que Ele será o teu guia até a morte. Descanse nisso, se alimente dessa verdade e viva confiando plenamente no cuidado divino, na provisão divina e, acima de tudo, na obra da providência, que tem a ver com a preservação e o governo de Deus sobre toda a sua criação e, em especial, sobre o seu povo, sobre mim e sobre ti. Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.